Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou fazer o HTTP GET da entidade user no React. Vou fazer a parte 2 desta solicitação. Então, vou vir aqui, abrir o projeto do React, clicar com o botão direito nele e vou em abrir com code. Com o projeto aberto, vou vir aqui no terminal e criar a nova branch. Vou digitar git checkout -b feature traço 43 traço get traço users traço parte 2. Vou dar um enter. Procedimento executado, já criado aqui, já entrei na branch. Através desse comando ele já cria e já entra na branch. Então vou vir aqui no comandos e vou colocar aqui as minhas anotações. Então, com as anotações aqui, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e startar o servidor com yarn start. Vou dar um Enter. Vou minimizar essa janela, vou vir aqui, dar 2 cliques na pasta de backend. Dentro da pasta de backend, eu vou clicar com o botão direito e vou em git bash here. Vou digitar aqui yarn dev para startar o servidor de back-end. Servidor já funcionando, já rodando na porta 8080, vou minimizar a janela aqui e vou fechar essa pasta do servidor back-end. Vou vir aqui no front-end, ele já finalizou aqui a instalação. Já finalizou o start do front-end, então vou vir aqui. Vou clicar aqui na pasta, na opção Users, e aqui por enquanto está escrito isso aqui. Então eu vou preencher para trazer a lista de users para cá. Eu vou vir aqui, né, na programação. Ao lado aqui eu tenho a opção de User List. Vou dar 2 cliques nela. Com User List aberta, vou vir aqui. Vou criar 2 constantes que eu vou utilizar. Uma é a constante users. Então eu tenho que criar um set users para manipular essa constante. E ela vai ser do tipo, aqui pelos states, eu coloco ela do tipo lista. Só colocando esses colchetes aqui, ela já se transforma numa lista, que pode receber dados nela. E aí, eu vou criar uma outra constante, que no caso vai ser a user error. Vou criar também um set user error. E vou inicializar essa constante como uma string. E aí ela vai ser uma string vazia. Então, feito este procedimento, eu já tenho 2 constantes que eu vou utilizar aqui. Aqui no caso, eu tenho, quando ele carregar a página, quando ele fizer esse procedimento aqui, ó, quando eu clico aqui, ele carrega a página. Ao carregar a página, ele vai ativar uma função, e essa função vai fazer a execução aqui dentro da aplicação. Então, eu vou utilizar a função que é um hooks do React, que é o useEffect. Então, ele faz a importação aqui em cima. E aí, como ele é uma função, né, eu coloco dessa forma aqui. E aí, ele recebe como parâmetro uma arrow function. Então, eu coloco aqui a arrow function, que ele recebe como parâmetro. E também, como parâmetro, ele recebe uma lista vazia. E aí, no caso, a hora que ele acessar, que ele chamar esse useEffect, ele vai chamar uma outra função, que é uma função que eu vou criar aqui, que vai ter o nome de reload users, que é para justamente dar o start na lista de usuários. E aí eu tenho que criar essa função logo aqui embaixo. Então eu coloco const, o nome da função, e aí como essa função vai lá no servidor, então eu coloco um async para ela esperar fazer o procedimento necessário aqui quando eu utilizar o await.
Então, dentro da função, eu chamo o try-catch, porque eu vou lá no servidor, se der algum erro, ele já cai aqui no error, nessa parte de baixo aqui do error, e aí eu já faço um console.error, e ele vai imprimir o erro lá no terminal, lá no console do navegador. E já aproveito e coloco um set user error, que é para alimentar a constante que eu criei logo aqui em cima. Então, com a parte de error já preenchida, eu venho aqui e vou criar uma outra constante aqui dentro. Essa constante aqui, ela não tem nada a ver com essa constante aqui, apesar de ter o mesmo nome. Essa constante aqui, ela é externa à função. Essa aqui, ela é interna. Então, eu vou utilizar aqui o await, porque eu vou buscar todos os usuários que estão lá no servidor através deste método, através desta função aqui, que é a função getUser. Então, para eu buscar essas informações, eu tenho que criar esta função aqui no service. E aqui não tem o service, então eu vou criar aqui o user service. Vou clicar aqui em service, criar um novo arquivo e escrever aqui user service.js. Então, com o user service aqui já criado, eu vou criar uma função aqui dentro. Como eu vou exportar essa função justamente aqui para o user list, então eu vou utilizar a palavra export e na sequência eu vou criar a constante. Somente uma observação aqui, ó, quando eu faço a criação de apenas uma exportação, eu utilizo o default e aí o nome da função. Aqui, como eu vou criar várias funções, então eu utilizo dessa forma aqui para eu criar a função de forma no formato de arrow function, que é uma opção do JavaScript, que é a mesma função, só que escrita dessa forma aqui, ó. Ao invés de ter a palavra função como é aqui, ó, eu escrevo ela como arrow function, recebendo como parâmetro aqui, recebendo como atribuição arrow function na função. E aí ela funciona como a função é a mesma coisa. Então aqui dentro, o que eu tenho que fazer, primeiramente eu vou criar uma resposta, e essa resposta ela vai ser preenchida uma busca no servidor. Então eu vou utilizar o await. E aqui na sequência eu vou chamar o API Axios, que é uma opção lá é uma aplicação que eu criei aqui para poder, então tem que importar ela para eu poder utilizar aqui. Eu vou fazer um import da API Axios. E aí eu chamo justamente aquele arquivo. Então eu dou 2 pontos, uma barra, config, uma barra e o API Axios. Pronto, aí eu consigo acessar esse arquivo aqui, que é onde tem a configuração do meu endpoint. E aí eu coloco aqui o ponto get. Esse ponto get ele vai buscar em um endereço específico, e esse endereço já foi criado lá no back-end, que é a rota users. Feito isso, ele preenche aqui o response. Quando o response estiver preenchido, eu faço apenas um return da resposta. Mas eu não quero que toda a parte da resposta seja enviada lá para o user list. Então vou enviar somente a data, que são os dados que estão vindo lá do servidor. Feito isso, aqui já está pronto. Então eu volto aqui para o user list e logo aqui abaixo eu faço a inserção com o set users, porque a partir de agora esse users aqui, deixa eu colocar aqui, ó, esse users aqui ele é adicionado aqui nesse ponto. E feito isso, ele pega esse users, faz o set users que adiciona nesse users aqui. Então esse users agora já está preenchido e aí eu posso utilizá-lo aqui embaixo no return. Então aqui agora eu vou apagar essa opção aqui do meio
E aqui eu vou trocar esta opção aqui por card. E aqui dentro eu vou criar uma outra div, que eu vou colocar um class name aqui, que vai ser o card body. Fechar essa div aqui. E agora aqui dentro eu vou fazer uma codificação. Então eu utilizo essas chaves. E aqui dentro agora eu vou pegar esse user error, que é justamente se der algum erro, ele preenche aqui e ele pega esse erro. Então se ele pegar esse erro, é porque deu alguma coisa errada. Então eu venho aqui e preencho uma informação aqui. Se ele não der erro, eu venho aqui e preencho a informação aqui. Então, a princípio, se ele der um erro, eu vou vir aqui dentro do primeiro parênteses e colocar uma div aqui dentro. Então, eu vou escrever a div aqui, desta forma aqui, né? Feito isso, aqui dentro da div, eu posso colocar um H2. E aí, aqui dentro do H2, eu posso escrever alguma coisa. Então, eu vou escrever que, se caso der algum erro, alguma coisa está errada. E peço para notificar o administrador do sistema. Então, escrevendo isso aqui, se caso der algum erro, aí é só notificar o administrador do sistema. Se caso der tudo certo, aí o preenchimento vai cair aqui dentro desse outro parênteses. E na verdade eu nem preciso desse parênteses, porque aqui, quando ele cair aqui já nesse local, eu já vou chamar aqui o que deu certo, porque quando ele der certo, ele vai preencher aqui através do setUser esse user aqui. Então eu posso pegar esse user e utilizá-lo logo aqui na frente desses dois pontos, porque isso aqui é um ternário. Se isso aqui existir, então ele entra aqui. Se não existir erro, ele entra aqui. E quando ele entrar aqui nesse user, eu vou fazer um mapeamento desse user. Ou seja, ele vai percorrer toda a lista e ao percorrer essa lista, ele vai criar um índice. Esse índice eu vou colocar aqui apenas a letra U. Então, a letra U vai representar uma forma de achar todos os usuários. E agora sim, aqui dentro eu coloco um parênteses. E aí, dentro desses parênteses, eu posso começar o preenchimento. Posso criar aqui uma div. Aqui dentro, quando eu estou codificando, eu tenho que fechar essa div, porque ele não fecha sozinho. E aí, aqui, logo nessa div, eu já vou criar uma chave. Essa chave, ela é usada para identificar a lista. Então, eu vou colocar aqui o ID da lista. Dessa forma aqui, eu tenho o ID que vem lá do servidor. Ele é único, então ele já identifica a lista aqui para mim. E aí eu coloco aqui também uma nova div, que ela vai ter um class name, que é um card. Ou seja, aqui eu já começo a criar um card dentro daquele outro card. Então eu tenho que fechar a div aqui. E aí, ao fechar a div aqui, eu já criei um novo card. E para isso, aqui dentro dos cards, eu posso ir criando outras coisas. A princípio, eu vou criar aqui uma outra div com um class name. E nesse class name, eu vou colocar uma card header, que vai ser o cabeçalho da card. E aí, ela vai ter aqui um fundo secundário. Secundário aqui porque é a cor. Aqui as cores são representadas por primário, secundário. E aí, aqui eu posso fechar essa div aqui novamente. Pronto, aqui nessa div aqui vai ser o cabeçalho, eu vou deixar ela aqui. E aí eu vou preencher o corpo dessa card aqui. E aí eu coloco aqui um card body. Pronto, feito dessa forma, eu já criei a opção do card body. E aí, aqui eu posso fazer o seguinte. Dentro desse card body eu posso dividir por linhas, por colunas, na verdade, né? Então, eu crio uma linha e essa linha eu vou colocar um class name. Dentro desse class name eu coloco que ela é uma linha. E aí, dentro de cada linha, aqui eu tenho que fechar a div, senão ele dá erro.
Aí agora sim. Aqui eu tirar esse espaço aqui, que eu não preciso dele. E aí aqui eu posso colocar, por exemplo, aquela mesma imagem lá do... Eu acho que é daqui do form, do list. Deixa eu ver. Eu posso vir aqui e procurar justamente essa imagem aqui, ó. Então eu vou pegar esta informação aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou voltar aqui e um Ctrl V justamente aqui. Aí eu vou só clicar aqui, ó, que aí minimiza essa janela que dá mais espaço aqui. Logo aqui, ó, tá vendo que ficou desformatado aqui? Então eu vou apertar Shift Alt F para ele formatar tudo e aí fica tudo formatadinho. E agora, aqui nessa sequência aqui, ó, eu estou nessa parte, eu vou criar uma outra div. E nessa outra div vou colocar um class name aqui também. E nesse class name agora vai ser uma coluna simples. Uma coluna simples só para deixar anotado aqui. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui eu vou... primeiro eu tenho que fechar a div. Eu sempre esqueço porque aqui dentro ele não fecha sozinho. Eu tenho que colocar o menor que e a barra para ele fechar. E aqui a única coisa que eu vou fazer é preencher aqui, ó, o que ele puxa a lista e eu vou pegar o e-mail da lista. Vou colocar um salto de linha, que eu coloco ele escrevendo dessa forma, que é um BR dentro da tag. E aqui eu vou chamar o U e chamar o password. Eu digito aqui password. Pronto. Aí eu vou dar um Ctrl S para salvar. Feito isso, aqui ele gerou um erro. Acho que tem alguma coisa sobrando aqui, hein? Deixa eu observar aqui. Eu tenho um div aqui. Não entendi. Tem outra aqui. Eu acho que está sobrando um div. Aqui tem um div. Aqui tem um parênteses. Outro parênteses aqui. Tá normal. Vou verificar essa informação. Certo, observando aqui, ó, eu acho que eu não fechei esse último aqui, ó. Então vou clicar aqui e dar um div aqui. Dar um Ctrl S para salvar. Aí sim ele deu erro só na importação, mas aqui tá certo. Então eu vou apertar Shift Alt F para ele formatar. Agora sim está tudo correto aqui. E aí eu vou fazer a importação aqui do Get User. Vou clicar aqui, ó. Vou apertar Ctrl espaço. E aí dá um Enter. Feito isso, ele fez um import aqui em cima. Então agora eu posso dar um Ctrl S para salvar. Feito Ctrl S, ele deu o processamento aqui, voltou. Deixa eu verificar o que aconteceu aqui. Então agora eu venho aqui e clico e ele traz a lista de usuários lá do servidor para cá. Então realmente deu certo agora o nosso teste. Aqui eu já tenho a lista de usuários. Então eu posso fechar essa janela. Primeiramente eu vou fechar o servidor aqui. Vou dar um Ctrl C para ele finalizar o servidor. E agora eu vou vir aqui, fechar essa janela. Vou vir aqui, dar um Ctrl C também para finalizar o servidor de back-end. E fechar essa janela aqui. Agora eu posso fechar esse aqui também. Que já está tudo funcionando. Eu vou vir aqui e fazer a sequência aqui para salvar lá no GitHub. Então vou digitar aqui um git add ponto, vou dar um Enter, vou pegar essa parte aqui, né? Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, eu vou dar um Enter. Vou vir aqui agora, pegar essa informação, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui e vou dar um Enter.
Feito o procedimento, ele criou aqui o link para fazer o pull request. Vou apertar Ctrl e dar um clique no link. Agora eu venho aqui, clico no navegador, aí ele abre essa página e aqui embaixo eu clico em Create Pull Request. Ele vai trocar de página e eu venho aqui e clico em Merge Pull Request e agora em Confirm Merge. Feito o procedimento, ele dá o sucesso aqui, eu posso fechar essa janela. Vou vir aqui agora e fazer este comando aqui, que é o git checkout main. Dou um Ctrl V aqui, dou um Enter, e aí ele sai aqui da branch que eu estava, que é a branch aqui de parte 2. Então, para que eu traga todo o desenvolvimento para cá, pode observar que aqui não tem o user service. Eu tenho que trazer para cá para a minha máquina. Ela está salva lá no servidor do GitHub, mas aqui na minha máquina não está, tá? A versão anterior. Então eu tenho que digitar git pull e aí eu trago toda a informação para cá. Então eu vou dar um Enter. Feito esse procedimento, ele trouxe aqui o user service, o user list, tudo preenchido e está tudo funcionando, deu tudo certinho aqui. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.